Oi, pessoal, eu sou Cândida Mouzin, sou psicóloga comportamental infantil e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como os pais devem lidar com os comportamentos inadequados das crianças com autismo. Quando nós vamos falar e pensar em comportamento, a primeira coisa que nós devemos fazer é uma análise funcional para tentar entender qual é a função daquele comportamento para aquela criança. Então, os comportamentos, nós já falamos nos vídeos anteriores, que eles têm função. E quando a gente consegue identificar a função deles, a gente consegue pensar na estratégia, na forma de lidar com ele de uma maneira mais adequada e mais saudável para o desenvolvimento da criança. Então, quando nós vamos falar também sobre comportamento inadequado, a gente tem que pensar como está a comunicação da criança. Ela está conseguindo se expressar, ela está conseguindo comunicar os desejos. E isso eu não falo que ela precisa estar desenvolvendo a fala, ou ela precisa falar de forma fluente, ou ela precisa ter as vocalizações. Mas o que eu estou falando é de comunicação. Ela precisa saber expressar o desejo dela, seja através de sinais, seja através de figuras como PECs, seja por escrito, enfim, é importante que ela consiga expressar as necessidades, os desejos dela, até para que ela consiga substituir aquele comportamento inadequado por um comportamento comunicativo e um comportamento mais adequado socialmente. Então, nós vamos pensar agora em algumas situações de acordo com as funções do comportamento e como os pais poderiam agir diante delas. Vamos imaginar na primeira situação em que a criança está querendo alguma coisa, ela está se comportando de forma inadequada para obter algo. Então, por exemplo, uma criança está querendo um chocolate, porém a mãe disse que a hora do almoço ela não vai comer chocolate agora. E aí a criança começa a chorar, começa a se jogar no chão, começa a emitir comportamentos inadequados para ter acesso àquele chocolate. E aí a mãe, diante daquela situação, acaba cedendo e dá um pouquinho de chocolate para a criança. O que a criança aprendeu com essa situação? Ela aprendeu que o choro, que os comportamentos disruptivos que ela teve, eles resultaram em consequências reforçadoras. Ou seja, esse comportamento está sendo fortalecido. O que a mãe precisa fazer nesse momento? Né? O que os pais precisam entender? Eles devem perceber que esse comportamento não deve ser reforçado, a criança não deve ter acesso àquilo que ela está querendo daquela forma. Então, eles precisam ensinar a forma correta de como agir. Então, mesmo ela falando, a criança naquele momento não vai poder ter acesso, ela vai precisar entender também e desenvolver outros repertórios. Por exemplo, o repertório de esperar. Então, você vai precisar esperar mais um pouco, porque agora é a hora do almoço. Então, os pais precisam se manter firmes nesse sentido. Outra função do comportamento é a fuga e a esquiva. Nesse momento, nós temos que entender o porquê que aquele estímulo se tornou tão aversivo para a criança. Então, isso pode acontecer por vários fatores. Aquilo pode ter se tornado aversivo porque, às vezes, a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, às vezes ela viveu uma situação negativa durante a atividade, às vezes alguém gritou com ela, alguém não teve a paciência durante a atividade com ela, e aquilo se tornou um estímulo aversivo. Às vezes também pode ser que aquela atividade tenha um custo de resposta muito alto para a criança. Como assim? Por exemplo, se a criança vai fazer uma atividade, é uma atividade muito repetitiva, é uma atividade que às vezes ela não domina ainda, ela não se sente segura, ela vê que é uma atividade que vai exigir muita atenção, muita concentração, ela pode também ter essa esquiva. E isso pode acontecer. Então, quando nós estamos diante de um comportamento de fuga e esquiva, nós temos que tentar substituir, fazer as alterações necessárias para que aquele estímulo se torne o menos aversivo possível. E para que ele se torne menos aversivo, nós também temos que pensar em consequências que serão fortalecedoras, reforçadoras, para que a criança se sinta mais motivada para fazer as atividades. Uma outra função do comportamento seria a atenção social. Então, quando a criança faz alguma coisa inadequada para ter a atenção das pessoas, é importante que ela não consiga essa atenção de uma forma inadequada. Então, as pessoas devem ignorar. Mas o ignorar também levanta uma questão que é muito delicada. Há comportamentos que não são possíveis ser ignorados. Por exemplo, vamos imaginar que a criança
bate a cabeça no chão. Então, nós não vamos ignorar esse comportamento, porém, não vamos falar nada e nem vamos brigar, não vamos olhar, mas a gente precisa garantir a integridade física da criança, garantir com que ela não se machuque, porque bater a cabeça na parede pode trazer uma lesão muito séria para ela. Então, a gente vai proteger, né? O pai e a mãe devem proteger a cabeça da criança, porém, sem disponibilizar atenção, sem falar, sem olhar, né? Mas apenas tentando proteger. Quando ela diminuir esse comportamento, né? Quando ela vê que não é dessa forma que ela vai conseguir a atenção dos pais, aí ela vai diminuir esse comportamento e os pais vão poder ensinar para ela e dizer como ela pode ter essa atenção. Que é falando, papai, olha para mim, mamãe, conversa comigo, mamãe, brinca comigo. Então é dessa forma que ela vai ter atenção. A última função seria a questão sensorial. Nessas situações sensoriais, é importante você perceber que muitos comportamentos, por exemplo, as estereotipias motoras, elas ocorrem em função dessa questão sensorial, pois a estereotipia ela acontece como se fosse uma forma da criança se autorregular. Então, aquele comportamento repetitivo, ele gera uma sensação muito prazerosa, muito reforçadora. E aí, nesse momento, nós devemos pensar, poxa, o que nós podemos substituir, né, e que seja algo mais adequado socialmente e que a criança vai ter essa mesma sensação. Por exemplo, vamos imaginar que a criança se movimenta de um lado para o outro, ou ela se movimenta para frente, para trás. Como nós podemos substituir essa sensação que ela sente de uma forma mais adequada? Nós podemos inserir uma música, né? Nesse contexto de música, o movimento do corpo ele vai ter uma função, então vai se tornar um comportamento socialmente adequado. E a criança vai poder sentir aquela mesma sensação que ela estava sentindo antes, porém antes era algo sem função. Diante de algumas questões sensoriais, né, algumas estereotipias, é importante você conversar com o terapeuta ocupacional para que ele consiga identificar, né, que tipo de sensação a criança está sentindo, que outra atividade poderia ser substituída, para que você consiga realmente lidar com essas estereotipias. Porque não é algo simples, é algo que é realmente muito complexo e que precisa da ajuda de um profissional. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e curta para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Tchau, até os próximos vídeos.